Por esse motivo que nós estamos de pé, porque o Espírito Santo nos impulsionou a nós estarmos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Quando a Ana Júlia abriu o culto ali, leu uma palavra, testificou aquilo que Deus colocou no meu coração, porque às vezes a gente está preocupado com algumas coisas, a gente está preocupado com contas a pagar, a gente está preocupado com as lutas que nós temos diária, a gente está preocupado com as demandas que nós temos diariamente, né, irmãos? Nós temos demandas, todos nós temos demandas aqui, todos nós temos situações para resolver, todos nós temos problemas para resolver. Quantos de nós, né, temos amanhã uma causa para fazer, mas vire para o seu irmão, procura um irmão nesse momento e diga a ele assim: o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Aleluia! Se não fosse o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui nessa noite, amém? Se não fosse o Espírito de Deus, nós não estaríamos aqui. Você que está em casa também, nos escutando através do YouTube, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Se você está de pé nesse dia, se você está de pé nesse domingo, porque Deus te deu a oportunidade de você estar de pé, amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, aleluia. Eu confesso para os irmãos que se fosse devido ao desgaste físico, devido às demandas diárias, devido às preocupações, hoje seria um dia que eu queria escutar, que eu queria ouvir, que eu queria estar sendo ministrado. Mas no decorrer do dia, o Espírito tinha uma palavra no meu coração, mas à tarde o Espírito ministrou uma outra palavra, e o Espírito é que nos fortalece, é o Espírito que nos dá força. E o Espírito falou comigo assim: fala, minha igreja, e encoraje ela a prosseguir. Você pode dar um glória? O Espírito falou comigo: encoraje a minha igreja a prosseguir. Porque tem horas, tem momentos, irmãos, que a gente diz a si mesmo: mas eu tenho que parar. Tem momento que a gente, eu não estou falando só na igreja, mas eu estou falando num todo, em meio à nossa família, em meio ao nosso meio profissional. Em várias ocasiões das nossas vidas tem momento que a gente cansa psicologicamente. Humanamente falando, é um dia após outro e a gente vai caminhando, e tem dia que parece que a gente quer ficar só. Tem dia que parece que a gente não quer nem olhar para o cônjuge. Tem dia que parece que a gente não quer nem exercer as nossas demandas espirituais como igreja. Tem momento que a gente não quer nem ir lá, encostar lá no canto, tirar uma nota no contrabaixo. Na verdade, tem momento que assim, vendo-se passagem, acho que esse baixo é outro. Acha que aquela guitarra é outra também, Paulo? Não. Eu sou curioso, vou ficar olhando as coisas tudo. E eu acho bonito assim quando o músico investe. Isso é bom. Tem momento que a gente quer ficar parado. Tem momento que a gente quer ficar lá no canto, irmãos. Mas que bom que há um Espírito em nós que nos impulsiona a prosseguir. Que bom que há algo em nós que nos impulsiona a ir em frente. Observe que quando alguém é diagnosticado com uma enfermidade, eu já estou pregando, estou na introdução, não se preocupa não. Observe que quando alguém, eu vou ler com você o versículo, mas o Espírito Santo está direcionando dessa forma, fique em paz. Observe que quando alguém ele está enfermo, Diácono Antônio, observe que quando alguém está com um problema, automaticamente essa pessoa tem que ir até o médico. Porque o médico vai dar um diagnóstico para ele, vai passar um medicamento
No outro dia ele tem que trabalhar, vai colocar um atestado, eu não sei, mas ele precisa continuar. Ele precisa ir em frente. Ele não pode parar a semana toda. Porque se ele parar a semana toda, vai ter prejuízos lá na folha, lá no final. Vai ter prejuízos, então ele precisa ir lá, tomar um paliativo, tomar um medicamento, e ele precisa ir em frente. Ele não pode desistir, porque ele tem demandas. Nós temos demandas. Nós temos demandas e nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Mas abra sua Bíblia comigo que eu vou continuar. E vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Amém? Está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou desfaleça, como diz outras versões, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vamos ler até o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oh glória! Vamos orar um instante e nós iremos continuar a reflexão. Pai, nós te louvamos. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem falado conosco através dos louvores, da abertura que foi feita, de tudo que foi lido, dos ofertórios. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui te adorando, engrandecendo e louvando o teu nome. Mas nós precisamos que o Senhor ainda fale conosco através da tua infalível palavra. Que o Senhor renove os nossos corações, que o Senhor renove a nossa fé, o nosso entendimento, que o Senhor revigore, ó Deus amado, a nossa alma. Senhor, nos fortaleça, Pai, no poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção para nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a realizar. Então continua falando conosco em o nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós estamos falando, todos nós temos demandas, todos nós temos situações, e todos nós precisamos prestar conta delas. Sim, obviamente, nós precisamos honrar com os nossos compromissos, nós precisamos ser fiel com os nossos compromissos, mas as situações diárias que nós estamos vivendo, mas as situações financeiras, físicas, espirituais, todas essas situações que estão sobrecarregando o nosso ser, porque eu não vou falar de agora para frente, mas de muito tempo, um pouco atrás aí, já para frente, as demandas só têm tendência de aumentar, ela não tem tendência de diminuir. As cargas só vão aumentar. É por isso, eu abro parênteses aqui já para falar algo, já para deixar uma deixa para você. E se você quiser anotar, isso vai servir para a sua vida no mundo espiritual.
É por isso que muitas pessoas já pararam de caminhar no nosso meio. Por isso que muitas pessoas já não vai mais em frente, já abandonaram o evangelho. Por quê? Porque não suportaram as demandas. E as pessoas ainda continuam achando que evangelho é para pessoas que chegam e ficam paradas. O evangelho não é para nós ficarmos parados. O evangelho é serviço. Evangelho é serviço. Evangelho não é ficarmos de braço cruzado, mas evangelho é lutarmos, é irmos, é enxergarmos, é vermos, é colocar a mão na massa. Evangelho é isso. Mas eu sei que no meio do caminho, irmãos, nós como seres humanos cansamos. Como hoje, falando para os irmãos, hoje seria um dia que a vontade minha era de dizer assim: pastor Lucas, cara, ministra lá, porque hoje eu vou só escutar. Eu confesso para os irmãos que como ministro do evangelho, que como pregador do evangelho, que como presbítero dessa igreja, hoje a vontade como ser humano foi essa. Mas o Espírito que habita em mim ministrou em meu coração e disse: você não pode parar. Eu não lhe dei esse direito de você parar. Nós não temos mais essa escolha. Nós não temos mais essa escolha. Após ter feito uma aliança com o Eterno, nós precisamos prosseguir. E o Espírito Santo de Deus tem um interesse muito grande em nos encorajar. E pensa como nós temos dado trabalho ao Espírito Santo, irmão. Como nós temos dado trabalho, porque quando o nosso corpo desfalece, desanima, o Espírito vem e diz assim: epa, eu preciso ativar o desejo no meu filho mais uma vez de estar de pé. Eu preciso ativar, o desejo no meu filho a prosseguir mesmo em meio a essas lutas. Nós estávamos conversando, coisa rápida, ali com o pastor, e a gente falando um pouco. Muitas pessoas, irmãos, elas estão acostumadas e querem um evangelho fácil. Muitas pessoas querem um evangelho rápido. Querem um evangelho de chegar a encontrar tudo pronto. Mas elas não têm mais paciência de cavar o poço. Elas não têm mais paciência de orar, de jejuar, de clamar, de pagar um preço em oração para ver os resultados acontecerem. E é por isso que o Espírito de Deus nessa noite está nos fortalecendo em meio a esse caos, essa crise, porque o apóstolo Paulo, ele está encontrando uma igreja que no momento ela está desfalecendo, ela está desanimada. Ele está encontrando uma igreja que ela está abatida, que ela está entristecida, e o apóstolo precisava falar para essa igreja. O apóstolo precisava falar com essa igreja, que essa igreja precisava se colocar de pé, porque algo muito maior estava esperando ela. Oh, glória! Algo muito maior estava esperando ela, independente se alguém disse assim: mas essa igreja não vai, essa igreja não caminha, essa igreja não prospera, eu não estou vendo um povo, eu não estou vendo uma multidão. Mas quem disse que Deus está preocupado com multidão, irmãos? Mas
Mas quem disse que Deus está preocupado com a multidão de pessoas? Deus está preocupado aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, oh glória a Deus. Deus está preocupado nesses dias, irmãos, é com uma igreja sarada. Deus está preocupado nesses dias, irmãos, é com uma igreja que, independente de qualquer coisa, ela diga assim: eu estou de pé. Aí Paulo chega diante daquela igreja e fala: por isso não desfalecemos. Por que ele fala por isso? Eu estava estudando um pouco sobre essa palavra e essa fala de Paulo, que ele fala por isso. Quando ele fala por isso, ele está afirmando que a igreja está desfalecendo. Quando ele fala por isso, ele já tem um entendimento, Paulo, que a igreja está fraca. Quando ele fala por isso, ele já vem com as cartas na manga, com certeza daquilo que ele está pregando. Quando ele fala por isso, ele fala: eu já sei que vocês precisam de um sacode. Pega no ombro do teu irmão aí pela fé. Pega no ombro do teu irmão. Pega no ombro do teu irmão em nome de Jesus aí, irmão. Sacode ele assim e diga: por isso Jesus quer te acordar nessa noite. Oh, glória. Não estou falando, Deus não está ministrando no meu coração aqui de pecado, Deus não está ministrando no meu coração aqui de nada disso. Deus está ministrando no meu coração que nós somos igreja, somos ser humano e somos bombardeados a todo instante, mas Ele quer uma igreja de pé. É isso que Ele quer. Ele quer uma igreja que entenda e que olhe para frente e diga: eu sou com vocês. Aí ele vem falar: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou desfaleça, como diz outras versões, porque por muitas vezes, irmãos, o que tem feito a igreja parar é porque nós temos dado ouvido a muita vã doutrina. Há muito vento de doutrina por aí espalhado. Há muito vento de doutrina espalhado por aí, onde as pessoas, eu estava vendo, rapaz colocou um comentário sobre um evento que vai acontecer em uma cidadezinha ali na Bahia. E ele colocou assim: só que um rapaz que não é cristão já tinha comentado num post dele lá que ele ia para esse evento. Mas só que ele tinha visto, né, que as pessoas estavam indo mais por causa do nome da pessoa que ia estar tocando e tal. Mas ele ia lá levar a esposa dele, porque ele entendia que Jesus estava ali. E aí eu vi o rapaz, ele começou a falar que a festa ia vir uma pessoa, né, nomeada, e havia uma pessoa que de muito tempo no mundo gospel. Em momento nenhum eu vi o nome de Jesus ser citado. E aí eu entendi. Eu disse: você está vendo por que aquele rapaz postou aquilo? Mas ele está na razão. Porque hoje, irmãos, a gente está, sabe, no meio desse turbilhão de coisas, e as pessoas querem levar o evangelho de qualquer forma. As pessoas querem levar o evangelho de qualquer jeito. E aí isso sobra para nós, que mesmo em meio a tudo isso, a gente está aqui, está lutando para ganhar almas, e está lutando para ganhar vidas, e está lutando para ganhar pessoas, e a gente fica no meio de um confronto e diz: e aí, como agora eu preciso me organizar, como agora fazer para confrontar essas pessoas, para ganhar essas pessoas, para ganhar, para trazer essas pessoas para Jesus. Só que o Espírito Santo de Deus, irmãos,
ele em nenhum momento, obrigado, minha irmã, em nenhum momento, se essa igreja estiver nele, ele não vai abandonar essa igreja. Eu desafio você. Se essa igreja, principalmente a liderança, principalmente nós, estamos orando, estivermos no Senhor, não vai faltar recurso, não vai faltar valor, não vai faltar nada, porque Jesus não vai deixar as portas do inferno prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque tem uma igreja que está firme nele. E nós temos, irmãos, um momento, porque olha o versículo 17, porque a nossa leve. Paulo vem falando que tudo isso que nós estamos vivendo é leve. Paulo vem falando que tudo isso que nós estamos vivendo é algo leve, é suave. A nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que ele fala, tribulação. Nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, nós estamos vivendo uma tribulação mesmo. Nós estamos vivendo uma guerra mesmo, uma crise mesmo. Mas isso aí que nós estamos vivendo é aí agora, é esse momento. É esse instante. É em meio a esse caos que Jesus vai começar a ver quem é e quem não é, quem fica e quem não fica, quem está e quem não está, e quem avança e quem deixa de avançar. É nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo de conflito, de ataques, de bombardeios, de guerras e mais guerras. Tem um colega meu, colega de trabalho, que ele desde quando entrou na escolta, que ele dizia que tinha um desejo de ir lá para a Ucrânia, esse lugar lá para servir o exército de lá, para ficar num combate e tal, para ir na linha de frente. E o pessoal escreve, né, o nome dos brasileiros lá e tal, e o brasileiro vai. E aí ele ficava dizendo isso, ele falava, você não tem desejo não? Eu falei, não tenho desejo não. E ele falava, não, mas lá a gente vai, tá 25 mil reais que está ganhando por mês, faz um contrato de 6 meses. E nos primeiros meses aí a gente vai recebendo ajuda de custo, e o contrato que faz, você consegue só receber o valor total depois que passa os 6 meses. Eu disse, irmão, quando chegar lá nos 15 dias, os caras soltam a bomba lá, mata todo mundo, não vai, 25 mil reais vai adiantar em nada? E aí ele com esse desejo nesse coração e tal, sempre falando, só que ele é todo assim, né, todo para baixo, eu dizia, esse cara não vai dar certo não, esse cara vai falar nada. E ele sempre falando, ele pediu demissão da empresa. Ele era da minha equipe, ele falou que estava pedindo demissão da empresa porque conseguiu a licença para ir para lá, agora que o negócio está pegando lá. Ele disse, não, mas eu vou. Eu disse, é sério, eu vou, essa semana já. Não é que o cara está lá. Todo dia ele posta uma foto, desejo o sonho realizado. E lá na linha, ele está na infantaria, né? Ele está na retaguarda, porque as bombas vêm para aqueles que é forte lá na frente, e aí se precisar do auxílio, os que estão em trás, vai e entra no combate. E aí ele está lá esperando. E aí todo dia eu falo com ele, como é que tá aí, rapaz? Já venceu, né? Já venceu 20 dias. Ele, tô vencendo e tal. Eu disse, rapaz, tô orando por você. Vai dar certo. Tá ele lá com uns 10 brasileiros. Mas depois eu fiquei pensando, e aquilo ministrou no meu coração, falou assim, rapaz, o cara não serve ao Senhor. O cara foi pro combate, tomar tiro de fuzil, para defender o Brasil. Para levar a bandeira do Brasil, para defender o outro país lá. E eu, como cristão, nunca fui na praça de Campinas pregar o evangelho. Eu tomei um tiro de fuzil espiritual no peito, irmão. Caí no chão e comecei a pedir misericórdia a Deus. Eu disse, o cara não é crente. Fez de tudo para ir para lá. E foi. No meio dessa crise, dessa guerra, desse caos, bomba caindo de tudo quanto é lado, o cara foi.
E a gente, como crente, eu disse, eu não fui ainda, Jesus. E a gente fica prorrogando, né? Não, mas vai melhorar as coisas. Não vai melhorar, irmão. Não vai melhorar. Mas o Espírito de Deus está nos preparando para coisas grandes. Eu acredito que Deus está nos preparando, está forjando o nosso caráter para coisas extraordinárias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, irmão, de glória. Muito excelente esse peso que nós temos por causa do Evangelho. Esse peso que nós temos por causa de pregar, de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Essa responsabilidade que nós temos, isso produz para nós um peso de glória muito grande. Eu costumo falar para os irmãos, porque eu estou tendo esse ministério ali no trabalho. E um cristão, esses dias lá na Baixada Santista, ele foi pregar para um rapaz num ambiente de trabalho. O rapaz serve uma outra religião. E eu estou com um supervisor, eu estou a semana toda aqui descampado aqui atrás do aeroporto. A gente está numa missão ali, passando a noite toda lá. E eu fui conversar, a gente estava lá conversando, e aí o rapaz recebe uma ligação, no meio da noite, recebe a ligação, o vigilante dele, brabo mesmo, entristecido, querendo ir na delegacia, prestar uma queixa contra o cristão, abriu um BO, contra um cristão, porque o rapaz pregou para ele, e ele disse que não aceitava, o cara continuou pregando, e aí ele disse que foi intolerância religiosa. Eu quero abrir um BO contra ele de intolerância religiosa. Como é que a gente faz? O supervisor disse, você tem prova? Tem prova, o pessoal viu lá, todo mundo viu e tal. E ele disse, então faça um boletim de ocorrência, faça uma carta de próprio punho, e aí amanhã você vai de manhã e abre um boletim de ocorrência contra ele. Nós iremos receber esse tipo de invertida, irmão. Porque nós estamos vivendo um período de perseguição. Nós estamos vivendo um período de perseguição. E automaticamente, porque nós fazemos um DDS, todo plantão, eu falei, o Espírito Santo, ministrou na minha mente. Eu cheguei para a minha equipe e falei, eu antes de orar aqui todos os dias, eu peço permissão a vocês. Nós tivemos uma situação aí ontem, que aconteceu assim, em tal lugar. E eu vou fazer essa pergunta a vocês vão escrever aí para a gente deixar registrado. Vocês aceitam a oração? Vocês aceitam que a palavra é pregada aqui? Não, a gente aceita. A gente se respaldou para que a gente pudesse estar fazendo aquilo ali. Mas a todo momento, Antônio, a gente vai ser perseguido. Mas não se preocupa não, porque o apóstolo Paulo está dizendo que isso produz uma glória eterna para nós. O apóstolo está dizendo que essas perseguições, que essas angústias, que essas tribulações vai respingar lá na frente. Aquilo que está nos esperando, te esperando, nos esperando é muito maior do que toda essa perseguição aí, irmãos. Tudo isso que nós estamos vivendo e não atentando nós nas coisas que se veem, nem isso que nós estamos vendo agora, nos ataques que nós estamos vendo agora, nas calúnias, nas perseguições, nas angústias, irmão, só na Rumo eu estou com 10 denúncias. 10. Vamos tirar ele daqui, ele tem que tirar ele daqui, esse crente, nós temos que tirar ele daqui. Ô Paulo, a conversa que tem em Rio Claro é essa, nós vamos tirar ele daqui. Mas nós estamos ali. Olha, ataque, bombardeio. Nós estamos ali, irmão, porque nós temos uma promessa de Cristo Jesus. E é Ele que nos coloca de pé. Pode tentar parar você, pode tentar parar, pode tentar te apedrejar, pode tentar fazer o que for, mas não pare, o Espírito Santo está contigo.
Você nessa noite está sendo encorajado a prosseguir. Você não pode parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça e dizer: não, eu entrego as minhas armas. Estevão, quando estava pregando, começou a vir pedra sobre ele, e ele dizia: não, pode apedrejar, pode me apedrejar, mas eu não vou deixar de pregar o evangelho. Eu não vou deixar de pregar o evangelho de Cristo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados. Olha que coisa, irmão. Estava lendo esse negócio dizendo: é cada uma coisa que eu vou te dizer. E olha isso aqui, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Tem até aquele louvor, né? Que canta: estamos de pé. É aquele louvor. Porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Porque nós temos quem? O Espírito Santo de Deus, que está me fortalecendo e te fortalecendo a ficar de pé nessa noite. É dessas coisas que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma coisa que é um conto de fada, não, nós estamos falando de uma coisa real, e aqui a palavra é suficiente para isso. A palavra é suficiente para isso, porque ela nos fortalece, ela nos mantém de pé. Olha o que Tiago escreve em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Oh, glória a Deus, irmãos. Olha que palavra encorajadora Tiago está escrevendo, está falando para nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí eu estou vendo, irmão Antônio, os crentes querendo não passar nenhum tipo de provação, viver só de sombra e água fresca. Está errado, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada. Presbítero, você está dizendo: não, nós temos que viver a palavra, irmão. É a palavra. Mas é aí que a gente vai ver. Porque Jesus a todo tempo foi, irmão. Jesus a todo momento foi perseguido, foi caluniado, foi... Eu ouvi um pregador falar um negócio interessante, irmão. Eu acho que vocês já ouviram falar várias vezes, mas aquilo ali eu achei tão interessante que ele falou assim: Paulo, olha, e a irmã até falou sobre, falou até uma parte de Judas aqui. Ele estava falando sobre manifestações diabólicas, manifestações, pessoas possessas, e falando sobre trabalho de libertação de pessoas que se manifestam. E aí ele falou assim: olha, Judas, quando ele se manifestou para atrair Jesus, ele se manifestou sorrindo. Ele se manifestou sorrindo, e o ato de Judas foi um beijo, né? Não foi rugindo, não foi dando um pulo, não foi fazendo essas coisas, foi dessa forma. E Jesus foi perseguido todo o tempo. Judas estava ali do lado de Jesus, lado a lado. Judas beija Jesus, abraça Jesus e depois vai trair Jesus. É por isso, pastor Lucas, é por isso, igreja, é por isso nós que estamos aqui. Nós temos que estar preparados para isso.
E vai ter pessoas que vai estar do lado da gente, vai ter pessoas que vai estar com a gente, vai ter pessoas que vai estar... E aí daqui a pouco a gente vai receber uma traição tão grande. E aí a gente olha para um lado e fala assim: meu Deus, é verdade? É. Mas o Espírito fala: vocês têm que continuar de pé. Ainda bem que um entendeu. Vocês têm que continuar de pé. Vocês têm que continuar prosseguindo. Vocês têm que ir. Depois daquilo, Jesus foi para onde? Para a cruz. Depois daquilo, Jesus disse: eu não posso deixar de cumprir o projeto e o propósito que eu vim fazer. Eu preciso ir. Eu preciso caminhar. Eu preciso seguir. Eu preciso ir em frente. Quando vieram, irmãos, o núcleo de inteligência inteiro de Itu disse assim: nós vamos falar com ele. Aí chegou lá em Rio Claro, aí conversou, disse: se tem alguma coisa que me abomine, vocês podem me mandar embora. Eu saio daqui de cabeça erguida, mas se for só por causa de pregar o evangelho, eu falei para ele lá, eu disse: vou continuar pregando aqui em Rio Claro. O cara bateu no meu ombro e disse assim: fica em paz, Luiz, não tem problema nenhum aí, tá todo mundo tranquilo, nada aqui. Pode tentar parar você, irmão, pode tentar fazer qualquer coisa, pode tentar, mas siga em frente, não pare, pelo amor de Deus. Nós vamos ter desafio profissional, nós vamos ter desafio no cônjuge, na família, nós vamos ter desafio em tudo quanto é lugar, mas não pare, porque Jesus está preparando para você um peso de glória muito excelente. Por favor, não pare, não desista. Não entregue as cartas. Tem pessoas que desistem fácil demais, irmãos. Eu, mas a missionária, estamos ali, somos prova. Depois, se você quiser, marca um café para a gente conversar com... Se formos contar para vocês o que nós já passamos no ministério, se formos contar para vocês o que nós já passou em ministério, o que nós já passamos, quando nós viemos ajudar essa igreja, e nós chegamos aqui depois de ter largado tudo, e esse homem diz assim: olha, vá para o seu lado que eu vou para o meu, não dá mais certo para nós ficarmos juntos. E eu olho para um lado, olho para o outro, e eu vou para o quarto e eu começo a gritar, e eu gritava, e eu falava, e eu escutei a voz de Deus dizer: levante daí. Porque eu não sou homem para que minta, eu não sou homem para que se arrependa. E eu disse a vocês que não iria faltar nada. Houve sim momentos de tribulação, como a palavra está dizendo. Houve. Mas quando eu venho aqui, irmão, contar um testemunho do que Deus tem feito na minha casa, na minha família, o que Deus tem me dado, não é por orgulho nem nada. Eu corro para o presbítero Lucas logo para dizer: me dá uma vaga que eu quero contar o testemunho. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho que testemunhar a grandeza de Deus. Aleluia! Nós temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito, que é grande, é extraordinário, é incontável. Eu não tenho como contar a grandeza desse Deus, irmãos. Porque o que Ele tem feito por nós é extraordinário. E o que Ele vai fazer por você, por mim, por nós, é coisa incalculável. Se você puder dar um glória, você pega essa bênção. Se você não quiser pegar, eu estava esse dia lá no trabalho, aí eu fui orar, o motorista que dirige comigo agora. Aí eu orando, eu falei assim, Deus me ministrou no meu coração, falou assim: ó, essa semana eu vou abençoar a sua equipe. Ó, pega isso aqui. Deus falou assim: essa semana eu vou abençoar a sua equipe. Eu tomei isso aí no mundo espiritual e disse: olha, o Espírito está me dizendo aqui agora que essa semana Ele vai abençoar a equipe. Quem estiver tomando posse, vai tomar posse da bênção. O cara todo empimpinado financeiramente, não tinha condições, devendo um carro a outro banco, não tinha condições nenhuma. Chega lá no pátio com uma bizinha assim, uma bis pequena, e ele conversando comigo: irmão do céu, chegou o olerite do rapaz lá. Ele disse que chegou lá uma proposta lá de financiamento de uns bancos lá, que ele vai sair de férias agora.
Ele disse que começou a passar o dedo, descendo, e fazendo simulação, né? Simulou em um banco, simulou em outro, um banco liberando 2 mil, outro 3 mil, outro 4 mil, outro 5 mil. Ele olhando, quando chegou no Banco do Brasil, o Banco do Brasil libera 19 mil para o cara pagar a parcela de 600 e poucos reais por mês. Ele disse que não contou 2 vezes, Paulo. Ele disse, o Luiz liberou uma palavra, que essa semana ia ter uma bênção. O cara fez o documento rapidinho, com questão de minuto, o dinheiro caiu na conta do cara, 19 mil reais. Olha o rapaz me ligando, chorando igual criança. Ô Luiz, eu disse, aconteceu o quê, irmão? Foi o quê? Fala. Não, porque o Senhor disse que ia ter uma benção e caiu 19 mil na minha conta, eu não sei como, mas Deus me abençoou, eu vou comprar um carro, e o carro que eu falei para você, eu digo, você está vendo que Deus abençoa? Porque Deus tem, através das nossas vidas, irmão, vai, sabe, aquilo que está sobre nós, sobre as nossas vidas, vai alcançar outras pessoas. Porque é assim, é como se fosse assim, ó, chega em nós e chega em outras vidas, vai chegando em outras pessoas. A bênção vai chegando em outras pessoas. Daqui a pouco Felipe estava quieto aí, daqui a pouco chega um carro na mão do Paulo, Felipe já está com outro carro, daqui a pouco é assim. Daqui a pouco o Paulo chega a mim e diz, eu vou comprar uma moto, já estou chegando a moto aí, já pegou outra moto. Paulo, é assim que Deus faz. As pessoas não entendem às vezes. Mas se tiver na posição, irmão, é coisa, que vai acontecendo que a gente não tem dimensão. Eu já estou terminando. Eu digo, não me dá o microfone para pregar 2 horas. Entendeu? Josué, capítulo 1:9 fala, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. Se Josué se apavorasse e desanimasse, ele não ia, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué foi. Isaías capítulo 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso tudo, irmãos, Deus quer fazer com nós e está nos encorajando, está dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Tem coisas que vai assombrar, tem coisas que parece que a gente fica assombrado, né? Meu Deus, não, eu não tenho condições disso aqui. Tem coisas que assombram mesmo, mas Ele está dizendo que Ele é conosco, irmão. Ele está dizendo que Ele é conosco. Ele está dizendo que Ele é conosco. Pega essa palavra, porque Deus vai te dar coisas grandes. Aleluia. Pega essa palavra, não se assombre não, porque é coisa grande que Deus vai dar. É coisa extraordinária. Quando Deus nos deu o apartamento, eu cheguei em casa e disse à minha esposa, eu não vou pegar, eu não dar esse dinheiro, eu não tenho condições de pagar. Eu falei com minha esposa, ela disse, meu Deus do céu, Deus não te falou, filho, que é contigo, está se assombrando. Às vezes vai chegar coisa nas nossas mãos, irmãos, até a gente, que vai ser assombroso, mas Deus está conosco. Oh glória, Deus está conosco, que eu já estou encerrando para nós orarmos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Glória. Ele é contigo, irmão. Ele é conosco. Aleluia. Mas sejam fortes, 2 Coríntios, para a gente encerrar, 15:17. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês, eu quero que os irmãos guardem esse versículo. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O trabalho de vocês será recompensado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que a gente vai orar e a gente vai agradecer nessa noite. A gente vai agradecer ao Senhor nessa noite.
Porque Deus merece, irmãos, ser adorado. E a gente vai agradecer a Deus porque Ele nos encorajou e pelo aquilo que está chegando para nós. Eu quero te convidar a você orar nesse momento. E você vai colocar a sua mão no seu coração. E você vai começar a orar agora. Não dependa só da minha oração. Acredito que os irmãos vão cantar um louvor aqui, eu não sei, mas começa a falar agora com Deus. Oh, glória a Deus. Andarabacalabassurecumana.